Fala pessoal, estamos de novo aqui. Eu sou o Guilherme Cabral. Adriano Balduto. Eric Padovani. Thiago Viaro. E Hilton Riquieri. Como vocês podem ver, hoje a gente está já com um convidado e vai vir muito mais por aí. Aqui no nosso For Dental Education, que é o nosso podcast, que a gente quer trazer para vocês a nossa experiência profissional, para a gente poder compartilhar qual é a nossa experiência com essa nossa vida hoje para os Estados Unidos, o que a gente tem em termos de diferença de acesso aos recursos, de tecnologia, quais são os pontos positivos e negativos, como fazer essa transição, enfim. Hoje, para continuar aquele nosso papo do digital, eu vou falar para vocês, a gente vai falar um pouco de materiais, dentro dessas novas tecnologias, dentro desse acesso que o mundo digital está trazendo para a gente. Qual é a grande diferença em termos de materiais? Né? Como tem facilitado ou não o nosso fluxo? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos? Eu vou começar aqui, eu vou deixar a pergunta, e aí quem se sentir mais à vontade, eu vou chamando. Eu não vou deixar o Adriano começar, porque senão sou eu, o catraco sobra em mim. E a gente falando a respeito de materiais, o que a gente quer saber? Qual é os acessos aos novos materiais de tecnologia e a relação desses novos materiais entre o Brasil e os Estados Unidos? Vocês sentem a diferença entre o acesso aos novos materiais e esses materiais deixam as próteses mais fáceis? É mais fácil atingir melhores resultados? Qual que é a experiência pessoal de cada um nessa área? Quem fica à vontade aí? Posso começar? Pode começar. Então, tá bom. Quando um material novo surge, eu acho que hoje ele alcança o mundo todo de forma igual. Acho que o tempo que nós tínhamos antigamente, lançava que nos Estados Unidos demorava meses para chegar no Brasil, anos. Não mais. Agora, lançamento, a gente já falou isso no outro episódio, o Gui já falou isso, né? Não, é lançado aqui, lançado em Europa, Japão e tal, simultaneamente está no Brasil. Agora, o acesso, não, aí realmente depende da condição econômica do lugar, do país. Tá bom, não adianta o produto estar lá na prateleira se o profissional, o dentista ou técnico em prótese, ele não pode ir lá e simplesmente sacar no momento em que ele bem entende, de acordo com a necessidade dele. Porque essa decisão é clara, ela é fruto de muitos fatores de interferência, né? Aí eu vejo que o acesso aqui é mais fácil do que no Brasil. Por quê? Porque aqui o dentista é mais bem pago, a relação financeira entre o paciente e o dentista resulta em mais recompensa para o dentista, né, para o profissional, então ele tem mais acesso à tecnologia do que nós brasileiros temos no Brasil. Isso é fato. Uma coisa é você poder ter o produto no Brasil, outra coisa é você ter de verdade, né? Porque aí você tem Anvisa, você tem a negociação financeira do processo, quanto que vai custar no Brasil, quanto que vai custar aqui. Então, uma coisa é você ter acesso e tá lá na prateleira do dentista, que muitas das vezes, em termos de opções, não tem. Sim. Né? Você pega o Walmart, você vai comprar alguma coisa aqui, você tem 20 opções. Na mesma prateleira no Walmart no Brasil, tem 2. Por quê? Porque aqui, financeiramente, primeiro, os processos são mais fáceis e eles têm acesso porque financeiramente eles podem bancar isso. Você tem alguma... Eu ainda vejo uma outra questão que é a oferta de equipamento também, né? Porque hoje no Brasil a gente tem uma dificuldade com relação às empresas a trazerem, a levarem, né, o equipamento para o Brasil. E aqui nós temos todos eles à mão, assim, ó, no instalar de dedo. Até uma situação interessante, que até falei com o Adriano, que quando eu cheguei no laboratório, algumas cerâmicas que eu utilizo não tinha no laboratório, né? E aí eu fiz o pedido da cerâmica e o rapaz que faz a compra lá, o Quinto, ele me falou assim, ó, eu vou conseguir para você, mas vai demorar. Eu falei, não, beleza, está acostumado no Brasil, né? Um mês eu me viro. 20 dias eu espero. Aí quando foi no outro dia à tarde, chegou a cerâmica. Eu falei essa era a demora. Até peço desculpa de novo. Não foi daqui a pouco. Eu devia ter Então, o acesso ligeiro, assim, é muito diferente. É aí que está também Isso você sente. Eu falo isso também, que quando eu fui no IDS, em 2017, foi eu e um dentista amigo meu, Ricardo, e a gente via as coisas, estava começando essa questão digital, tinha alguns tipos de materiais que no Brasil não tinha, e a gente perguntava, né,
Quando a gente falava que era do Brasil, o cara já falava, ih, Brasil não dá. Não vai nem chegar muito, lá. É muito complicada a O entrada, processo todo, a Anvisa. Então, assim, o governo, aquilo que eu falo, o governo sempre ajudando o povo, né? Beleza. Adriano sendo Adriano. E essa questão dos equipamentos, né, cara? Por exemplo, assim, aqui, cara, além de ser barato, você consegue montar um laboratório com um forno de qualidade, porque lá no Brasil, você comprar um forno da Ivoclar, não sei quanto que está hoje em dia. Hoje em torno de 50 mil reais. Então, você coloca quantos coroas você precisa fazer? Coloca aqui. Quantos coroas? Aqui foi $5.500, eu acho. Isso, aquele $5 mil. $5.000 aquele que chegou lá no laboratório. E não é o forno de entrada. Não, então você coloca... O forno já... Isso, então, já é um dos tops. Então você coloca o serviço do Márcio e vai dar 10 coroas. Uhum. Para você pagar um forno desse. 10 coroas. Então você imagina no Brasil, você fazer 10 coroas para você pagar um forno da Ivoclar. Não dá. Então, a hora que você vai fazendo o cálculo, e o nosso calculador aqui é o Adriano, a hora que ele vem com os cálculos assim, dá vontade de morrer. Mas que eu dizendo dos materiais, né? Ô, Tiagão, desculpa, gente. Tiago Viaro, deixa eu apresentar ele. Ele é professor no Brasil nessa área de protocolo, de prótese total, removível. Esse é um master nosso do Brasil que veio para cá e ele vai dar essa perspectiva nessa área. E ele provavelmente é o mais fresco dos cadáveres nossos aqui. Se habituando. Então ele ainda está naquelas primeiras semanas em que tudo é esquisito. Então ele vai dar essa perspectiva de que acabou de chegar. Sim. Tudo uma mudança, uma fase, né, que eu estou passando por ela. Mas hoje você entra num laboratório de grande porte, falando dos materiais, resinas de alto impacto. No Brasil, você compra 250 gramas do pó e do líquido, é caríssimo. Quando eu cheguei aqui, era 2 quilos, um balde. Cara, fácil acesso. Eles usam para provisória, né? São coisas assim que a mão de obra ainda está um pouco atrasada em relação ao Brasil. Perfeito. Mas materiais você tem ali, cara, à vontade. Você fala, é um absurdo. A gente economiza, até pesa, porque é muito caro. Aqui é 2 quilos, faz. Então, Essa é a diferença, né? Você trabalha com um motor de marcas boas, sem vibrações. Então, essas coisas te facilitam o trabalho onde a gente vai procurar melhorar legal, aqui dentro. Porque se o técnico brasileiro tivesse acesso a tudo que os técnicos do mundo têm, Nossa, cara, a gente nadava de braçada. Por que a gente faz a diferença no mundo? Porque a gente teve que se virar com um pouco. Com quem tem. Você inventa a ferramenta. Faz empresas brasileiras que recriaram os produtos que a gente encontra. Para você ter um forno da Dequem, que é um puta forno, é um projeto de vida no Brasil. Cara. É isso aí. É isso aí. Então. Mas aí cai naquilo, né, Tiago, que já tá falando. Então, e aí, ajuda na qualidade do trabalho? Pô, nesse sentido, né? Se você tem tudo aqui, se todas as máquinas que você sonhou ter, tem acesso. Se todos os materiais que você sonhou ter e era um projeto de vida no Brasil, você sabe que com 30 anos, antes de eu morrer, eu vou comprar para a próxima geração. Se o meu filho pegar o laboratório, ele vai ter acesso a isso. Não, aqui eles têm 5 daquilo parado em algum lugar e tem coisa dessas que não estão nem sendo usadas porque não tem mão de obra qualificada para usar aquilo ali. Quer dizer, nesse cenário, você fala assim, meu Deus do céu, né? Estamos no paraíso, né? É engraçado, tem um amigo nosso lá do Espírito Santo, né, Adriano? Não vou falar o nome, mas ele foi na Alemanha e ficou encantado com o forno que ele viu lá. E ele comprou esse forno lá. E aí ficou bolando como é que ele ia levar para o Brasil. Porque a gente sabe que a carga tributária é o animal, né? E ele desmontou o forno todo e mandou em 3, 4 malas diferentes. Bateu no aeroporto, no raio-x, o cara viu várias peças eletrônicas, juntou tudo e falou, aqui tem um forno. Aí, o que aconteceu? Ele só ficou com o forno porque era uma coisa que ele queria muito. Porque não valia a pena ele pagar um imposto para poder entrar no Brasil com aquele forno. Então, isso dá um sentimento ruim, né? E na época, tem muitos anos, foi 2017, na época o Zubler no Brasil, acho que era 47 mil, era uma coisa absurda. Não lembro direito, e no IDS estava sendo vendido a 3.500 euros. Nossa Senhora. Então, assim, cara, é um não, tapa na cara. E tem essa, né? Porque a hora que você pega a promoção daqui, aí não tem jeito. Não. Eu mesmo levei forno para o Brasil, quando eu morei aqui e voltei para lá, levei forno para o Brasil
eu era consultor aqui, levei o forno para lá com preço de consultor aqui, cheguei lá na Polícia Federal e eu mostrei a nota do forno, $3.500, eu falei assim, ó, eu comprei esse forno, estou entrando aqui, $3.500, ela fez o cálculo lá, tinha que pagar $1.000, mas aí a moça olhou para mim e falou assim, mas você tem? Eu falei, não, tem uns 1.000 e poucos aqui, já vou no banco, já pego, já te transfiro, mas você sabe que você vai pagar $1.500. Eu falei assim, eu sei que eu sei, mas fica tranquilo, porque eu pagando isso aqui, eu vou pagar menos de um terço, vai ficar menos de um terço do que está no Brasil, fica tranquilo, eu vou pagar, eu vou, não é isso, sabe, a gente da Polícia Federal, esses dias, falou, caramba, esses dias a gente tem um grupo de WhatsApp muito amigos da prótese, né? muito ativo. Quem conhece aí nesse grupo de WhatsApp sabe que é um grupo muito ativo, né? Eu não aguentei. E aí, Eu não aguentei, fiquei 2 meses, não aguentei. Esses dias teve um rebuliço lá no grupo, por quê? A Dequema fez uma promoção, lançamento de um forno especial com edição de aniversário e tal, se eu não me engano, me desculpe, 50 anos de empresa e tal, e lançou um forno todo preto, tal, edição especial. Aí a galera começou a compartilhar nesse grupo de WhatsApp no Brasil. Falou, a Dequema lançou esse forno, poxa, pensou chegar aqui, quanto vai ser e tal, aquela expectativa, porque tiraram um print do Instagram, né? E aí, se eu não me engano, também, me perdoe se eu estiver errado, mas um forno desse Dequema no Brasil custa hoje mais de $70 mil, né? E aí, nessa mesma hora, um colega nosso lá, que hoje não está mais no laboratório, mas ele chegou em mim, parece que foi armado, ele chegou em mim e mostrou o celular dele e falou assim, ó, acabei de comprar esse forno de lançamento do Dequema, que eles fizeram promoção, porque é a promoção de aniversário. Eu falei, eu vi o pessoal mostrando. Ele falou, eu acabei de comprar, $4.900. Aí você pensa, aí eu botei no grupo lá, falei, ó, sabe quanto que paga aqui? $4.900, porque é em promoção de aniversário. Os caras, meu Deus do céu, virou uma loucura, porque é uma coisa que os caras sabem que não vai dar para comprar no Brasil. Não é viável. Eu cheguei a ter 2 no laboratório. Não, mas então, o que acontece aqui, igual assim, aqui, a edição de aniversário, essas coisas, a empresa comemorando, ela dá o desconto para você comprar. No Brasil, não. No Brasil é comemorativo. Então é mais caro. Mais caro. Bom, gente, aqui, na verdade, a gente já foi para 3... A gente já respondeu 3 questões aqui. Que uma é o preço equipamento em relação ao Brasil, quer dizer, então tem aqui equipamentos que não tem lá. Vocês conseguem pensar em algum equipamento que vocês já viram aqui e que não tem lá e que faz uma diferença aqui, em termos de acesso? Então, no laboratório nosso tem um equipamento assim, que eu acho que no Brasil, dada a realidade nossa social e econômica, eu acho que faria muita diferença. E aqui no laboratório simplesmente não se usa, tá lá encostado, cara. 2, então, vou dizer, porque a nossa realidade econômica nos faz ter ainda muito metal no processo de produção de prótese. É verdade. A centralizadora, a impressora laser, a centralizadora seletiva laser e outra máquina de polimento de metal. Cara, no Brasil tem centralizadora, deve ter 2, não sei, eu conheci uma na época da Cubo, nem sei onde é que tá, ouvi falar que tinha uma outra. E a máquina de polimento de PPR, eu só conheço o senhor Luiz do Ouro lá, o senhor Luiz lá de Campinas, a única no Brasil. Não sei se tem outro, mas a única que eu soube foi lá. E no laboratório simplesmente está encostado, porque ninguém usa. E no Brasil é inatingível. De tão caro que não, aquela salinha ali tem. Intangível. Aquela salinha do 3D, né? Aquela salinha do 3D. Você na sua área, tem uma sala Thiagão. laser também na parada. Na sua área. A PPR que o Hilton falou agora. Essa aí. As PPRs no laboratório são impressas, polidas, sintetizadas a laser, né? Então, no laboratório no Brasil, ainda a PPR é uma serralheria, né? Que faz armação metálica. Tem mais ou menos essa cor aqui, né? As paredes. Eu acho que é a parte mais ainda manual, assim, raizona do laboratório. Não, eu costumo falar que a parte de PPR no Brasil, cara, é medieval. Sim, é medieval. Você vê um processo limpo, né? Eu trabalhava num laboratório de produção no início que era excluída, era no segundo andar, o pessoal, e você entrava lá, cara, era uma nuvem, assim, os caras pareciam serralheiro mesmo. Não é tudo. A saúde do técnico. Uma questão que eu sempre brincava, e é verdade,
Alguém de vocês conhece um polidor de PPR Nossa. velho? Não, porque não envelhece. Não envelhece, morre antes. Morre antes. Cara, deixa eu ver assim, Não é? E o forno de fundição, cara, é igual se fosse um... Não, e aquele amianto, né? Descobriu que o câncer do amianto foi capote, cara. O cara que fazia as fundições, porque você abre aquele forno, é fogo puro, Sim. né? Então tinha um cara que fazia as fundições lá, o nome dele Teobaldo. Cara, top, o cara, ele acendia o cigarro, cara, ele colocava o cigarro na boca, abria, e acendia na boca. Coisa Saiu- da próxima. Queimava a pessoa. Sai com a sobrancelha tudo queimada. Acendia o cigarro. Aí você vê que é possível, né? Grande Mas Teobaldo. vai demorar isso aí por causa do custo. É. Mas é possível. Equipamento, tudo bem, equipamento tem isso. Tecnologia. Acompanha o acesso ao equipamento, o acesso à tecnologia? Vocês sentem a diferença? Ou a tecnologia que a gente tem acesso no Brasil é a mesma do que a Não, gente tem aqui? Eu acho que não vai por causa da Anvisa, esses órgãos que regulam. Então, mas acaba tecnologia, dando uma software, atrasada, por né? exemplo. Ah, Tem eu softwares acho- que eu acho que a gente tem- estão tem, homogeneizados. A disposição tem, tá na vitrine. Exatamente. sem Mas está lá no Brasil. Vocês não, dúvida. Tá, em termos tá de lá. software, Beleza. você não tem tanta discrepância. Isso Talvez não, porque isso software... está equiparado. É. A grande diferença é aquilo, é o custo também. Isso, é o O custo. acesso. É, o acesso. Mas a tecnologia está lá, até Tá porque lá. software tem essa vantagem, né? Como você não tem nada físico, não tem taxação sobre o físico, você tem acesso lá, você tem, pelo menos, está lá, disponível, talvez o acesso não viabilize, né? Bom, vamos lá. Não, uma coisa, só Pode falar. um adendo quanto a isso, né? Que a gente estava até comentando essa semana, né, acho que eu falei com o Adriano. No Brasil você tem acesso aos equipamentos, os materiais, a tecnologia, mas você não tem a mão de obra para dar manutenção nessa coisa. Tá aí, não, então, mas mas daí tá aí um ponto porque- forte. Porque, Forte. um mês atrás, logo que eu cheguei, assim, um pouquinho depois, o laboratório adquiriu uma nova impressora, né? Uma impressora que parece um freezer de bar, né? É Aham. enorme, que dá para construir até partes de corpo, né? Na A impressora e tal. bioimpressão, A empresa que vendeu a impressora mandou um funcionário que passou 2 dias inteiros dentro do laboratório, calibrando a máquina, ensinando a menina a trabalhar. E isso com o custo da empresa que vendeu a impressora. Não foi o laboratório que pagou a estadia, a vida do cara ali. Se isso é no Brasil, a gente tem que pagar a passagem aérea do cara, o hotel, alimentação, o dia de transporte, trabalho. a cerveja que o cara vai tomar. E não o pagou dia- barato, né? E não pagou barato. E não pagou barato. Você paga lá 400 mil, 400 mil reais no equipamento e você tem que pagar o cara para ele ir lá te dar Isso, manutenção. e sem contar as empresas lá no Brasil que a peça é simples de trocar, mas eles não te vendem a peça. Você tem que comprar a peça, você tem que pagar a passagem aérea do técnico, a estadia, para o técnico ir lá, trocar um termopar, Só para instalar um. só para ir lá e pluguezinho. encaixar o negócio. Aqui eu vou falar da minha primeira experiência, 15 anos atrás, porque isso é um pouco da cultura americana. Talvez isso acontece porque isso é o que transformou os Estados Unidos. Porque eles consomem muito e a cultura é de consumo, para quê? Para aumentar o poder de negociação das empresas. Então, o que eles fazem? O forno custa, em média, $10 mil para o mundo inteiro, tá bom. A gente vai consumir 50% da sua produção mundial. Para a gente, você vai ter que fazer a $3 mil e você vai ter que dar mais 100 mil fornos para a gente, quando o nosso cliente tiver problema, a gente trocar. Enquanto ele precisar daquele forno, a gente vai deixar um nosso e vai devolver. Então, assim, eles negociam benefícios tão altos porque eles consomem tanto, porque a cultura é de consumo, para deixar esse poder de negociação industrial, né, o lobby industrial tão desproporcional, que aí... Mas quem que vai pagar isso? Esse é meu ponto de interrogação. O resto do mundo. Mas tudo bem, porque é isso que vai manter a cultura deles e o americano do jeito que é. Entendeu? Então, o mundo inteiro tem que pagar esses benefícios. Talvez o meio do caminho, não sei. Imagina que é um lobby... Mas tudo aqui é desse jeito. É igual o carro. Não, tudo. Não é odontologia, Carro. tudo. Computador, tudo. Esse dia eu vi uma Ranger estava dirigindo uma Ranger, né? Porque o Ranger é uma caminhonete grande no Brasil, cara. Tava olhando e falei, pô, bicho, mas tá parecendo uma saveira esse negócio. É tão grande que os carros são, cara. É isso aí. Nós sentimos isso com o nosso carro, né? No nosso carro. No Brasil, você fala assim, isso aqui é muito grande pro Brasil. É um baita carro, é um carro enorme.
Aqui a gente virou, É um Jeep. virou uns carrinhos. Mas, Jeep. Trola. Aproveitando o que você falou, a gente indo para casa, no lixo, televisão, Aham. bicicleta. O pessoal, eles querem o quê? Consumo. A Então, gente- às vezes é mais caro eles transportar isso de uma cidade, de um estado para outro, do que Claro. jogar no lixo. Lá em casa Não, proibiu TV meus meninos nova, pegar as coisas bicicleta. que ficam na frente da casa dos Não, outros. senão não dá, né? Não dá. O Não cara dá, tá você bem não cheio. tem casa pra isso. Eu falei, ó, não vai pegar mais. Mas pai, é bom. Não vai pegar mais, cara. Não, é difícil. Você sabe que em 2009 a gente passou pela crise, teve uma crise em 2008 imobiliária, tá? A gente passou pela crise, a gente morava aqui, o nosso Gabriel estava nascendo, e no meio da crise todo mundo recebeu um cheque de $1.500 e no cheque dizia: a gente está entregando esse cheque, por favor, consumir para manter a economia, tal. No cheque que recebeu do governo federal, que era para manter a gastar. economia ativa. Logo Para pra gastar, não, por vai favor. guardar. Logo pra quem que Gasta. deu o cheque. Eu quase que acho que tem cotação até isso aí. Eu falo, caraca, tem 1.500 para doar. Mas isso é a cultura. Então, como eles fazem isso, a roda gira, eles têm poderes de negociação e barganha que a gente não tem. E aí, o que a gente hoje sente é essa contrapartida. Do lado de cá, você vê os benefícios. Mas daí faz a roda girar, Uhum. né? E ela gira para o empregador também. Porque Claro. aqui é bom ser empregador. Né? No Brasil, é quase que... É como É se... uma maldição. É uma maldição. Assim, por que você Então, quer ser empreendedor? Eu costumo falar o seguinte, aqui no Brasil, cara, eu acho que o sistema, o mecanismo, né, cara, ele empurra o empregador, o empreendedor para baixo. Aqui não, aqui o sistema Empurra para cima. puxa Aham. o empreendedor, o empregador para cima, ele motiva o empregador a continuar a sua É, O atividade. nosso empregador lá, ele recebe propostas de bancos, fala assim, ó, faz tempo que você não gasta, toque uma linha de crédito para você fazer um investimento. O que você quer pôr no seu laboratório? E o funcionário acaba ganhando tabela, porque tem condições de trabalho melhor, Qualidade. qualidade. É porque não tem a figura do Estado, né? Colocando a mão no bolso Interferir, do sim. Não, empregador querendo, e do empregado e intermediando essa relação. Quer dizer, o Estado não deveria sequer intermediar essa relação, mas ele não só intermedia, como ele interfere drasticamente nessa relação financeira entre os dois, o que dificulta tudo. Gente, especialmente colegas aí do Brasil, a gente só entende mesmo por que o país, o nosso Brasil, é o que é, depois que você tem uma experiência no exterior, onde você tem contato com o que é um mercado de economia livre. Aí você entende o porquê que o Brasil é do jeito que é, por que a gente passa por tantas agruras, por tantas dificuldades. Porque nós temos dificuldades que os outros não têm. Os outros não têm essas dificuldades, não entendem por que tem que ter um Estado que regula tudo, que mete a mão em tudo, que resolve tudo, que paternaliza tudo, enfim. E aí, o resultado nessa história toda é o seguinte: como não tem um Estado, legal, bacana, a relação financeira passa a ser direta entre o capital e o trabalho. Então, todos passam a ganhar mais um pouquinho. O engraçado é que, quando eu vim para cá, no início, eu conversando com as secretárias lá da clínica, elas não conseguiam entender como, no Brasil, você trabalhava 11 meses e recebiam 13. Nossa. Como? Não, pra quê, né, cara? Mas realmente é uma conta que não fecha, cara. Como uma pessoa Alguém trabalha tá pagando 11 isso. e recebe 13? Entendeu? Bom, antes que esse pessoal comece a falar de política e esse aqui começa a falar de economia, na hora que começa a falar os números, eu vou voltar aqui. Agora, vamos ver esse resultado na prática. E talvez é uma pergunta que todo mundo se faça. Tá bom, todo esse cenário, a qualidade da prótese final muda. Qual que é a melhor? Existe uma melhor que a outra? A qualidade final da prótese que a gente vê hoje, saindo daqui, e aqui a gente via saindo do Brasil, vocês acham que é a mesma? É diferente? Eu vou falar assim bem claro com o que eu estou vendo agora. Eu acho que a exigência do dentista é menor aqui. Ah, no linda. Brasil. Bem colocado. Né? Uhum. Então, o dentista, ele quer aquilo que a gente já conversou em outro podcast, ele quer a função, né? Acho que é o primordial no caso aí. Então, o dentista no Brasil te exige muito mais, né? A estética e a função, lógico, mas relacionado muito mais à estética do que o dentista aqui. Ele te requisita conhecimento.
Né? Assim, você precisa saber o que está acontecendo, você precisa entender morfologia, você precisa entender os detalhes que fazem a diferença. Né? Aqui provavelmente não. Se você entregar a função, óbvio que tem os pacientes que são aesthetically driven, né? Que são estou sentindo até o Wilton falando para a audiência dele em inglês. Ele é orientado por estética. Aqui também tem esses loucos, mas esses loucos são loucos no mundo inteiro, né? Agora, mas a maioria, a média, não. Né? No Brasil, Tiagão, você na sua... Desculpa. Não, pode falar. Acho que no Brasil, alguns casos, a gente deixava a função de lado para atingir a estética. Perfeito. Que aqui não acontece. Perfeito. Se tiver que na negociação alguém perder, que seja estética. Perfeito. Isso. Perfeito. Tiagão, você sente essa na área de removível, nas próteses totais? Muito demais. Há um ano atrás que eu estive aqui, eu me deparei com isso, eu me preparei, falei, no Brasil é função estética, a gente... Tenta compensar, né? Sim, nós nos cobramos muito, né? Em faceroplastia, em cera, em resina, entregar o melhor, sabe? Alinhar as pontas de cúspide no ideal. Caracterização de gengiva em cera, em resina, escultura, tudo, cara. E assim, você entrega ainda não está bom, não é aquilo para o nosso cliente no Brasil, né? Uhum. E aí eu cheguei aqui querendo fazer isso, eu me deparei com essa surpresa. Não é isso que eu quero. Não precisa. Mantém a mordida cruzada, pelo amor de Deus. É função. Olha, tá cruzado unilateralmente, mantém cruzado. É um classe 3, mantém classe 3. Segue o osso. E aqui resina é rosa, ponto, e acabou. Sabe? Aquela escultura que a gente faz... fossas e bossas, papilas, não existe. É um luxo, né? Eu falei, o Tiagão tá naquela fase, na primeira fase, que é olhar para tudo isso, ele tá se adaptando. O que acontece? 2, 3 meses. Sim, mas já deu conselho para ele já viu que as pessoas estão olhando diferente. Beleza. A hora que ele conseguir a confiança, que os dentistas começarem, o que está acontecendo? Por que está melhor? Isso aqui. Ele começa aí a implementar aqueles conhecimentos e começa a mudar o jogo. Mas, de novo, o caminho é o mesmo para todo mundo. Não importa em que país fora do Brasil você vai entrar. É sempre assim. Você primeiro tem que aprender a dançar no jogo deles. A hora que você vence no jogo deles, que as pessoas conseguem ver que você é diferente dos outros, aí você começa a estabelecer a regra do teu jogo e eles respeitam. Isso, e talvez o país que mais respeita no mundo a capacidade humana traduzida em conhecimento e habilidade é os Estados Unidos. Porque a hora que você ganha o jogo na casa deles, você tem o respeito deles, e aí você dita a regra do jogo dali para frente para melhorar, porque eles querem aprimoramento. Só que eles não sabem quem você é. Você coloca alguém na tua casa e que você não sabe exatamente quem é, você vai ganhando confiança. A hora que você ganhou a confiança, agora você deixa seus filhos, deixa tudo mundo, porque agora você conseguiu. Aqui é a mesma coisa. Só que aqueles respeitam. A meritocracia, talvez aqui, é o país que mais funciona a meritocracia. Porque eles vão te reconhecer. Eu lembro que quando a gente entrou nos Estados Unidos, a gente conheceu um brasileiro que até tinha feito faculdade com a minha esposa, o Dr. Marcelo Montenegro, e a primeira coisa que ele falou, ele olhou para a gente e falou, faça o certo. Porque se tem um país no mundo que vale a pena fazer o que é certo, é aqui. Porque eles devolvem para você aquilo. Então, isso talvez seja uma coisa que é pesado para a gente, porque culturalmente a gente é forjado a ferro e fogo, assim, saiba a regra do jogo para saber como contornar ela, né? Para saber dar o migué. Para dar o migué. Porque é assim que se controla no Brasil. Você estabelece a regra que é insuportável para todo mundo sair um pouquinho dela. E aí, saindo, está todo mundo na mão de quem controla. E isso a gente não vê isso acontecer. Uma observação de podcasts anteriores, do Gainer, a gente tem que saber a base da prótese. Perfeito. A base. Eu cheguei aqui, se eu não soubesse a base, raiz, de 23 anos atrás, eu não saberia trabalhar como eles trabalham. Então, eu tive que voltar atrás para entender o processo e continuar. Senão, eu estaria perdido. Então, os técnicos, eles têm que saber a base. Exato. Tá? Perfeito. Se torna fácil. Aí você até já respondeu essa diferença da prótese, especificamente na removível. Você sente, fora essa de
e que eles vão mais para a função, mais para onde está o osso. Então, não importa se você tiver que fazer uma montagem cruzada. Vai onde está o osso, que é lá que vai estar a distribuição da carga. É isso. Você sente, fora isso, os materiais que a gente já falou, que o material que a gente é VIP no Brasil, aqui está lá jogado para, se você quiser usar, você tem acesso. Tem mais algum ponto que você acha que, assim, putz, isso realmente faz a diferença? Que você nota nessa área das removíveis, da Total, dos protocolos? A parte de protocolo, né? Fazer Aham. essa implantação dos protocolos para Unimark, que aqui não é feito, pelo menos na empresa que nós Nessa estamos, empresa, não é feito. Existe, mas ali não é feito. Não é feito. Ali eles chegaram num modelo econômico que zircônia é a Mais melhor barato. alternativa. Aí. Se existe esse mercado, tá aí uma lição de casa maravilhosa para fazer nesses próximos anos, Sim, né? Esse é o nosso projeto, né? É ver se o mercado compra, né? Sim. A história. Isso é legal. E aí é só participar. devagarzinho e ir lá, lapidando e crescendo cada vez mais, colocando nossa técnica, que é muito boa, né? Aí na tua área, o que você vê também como na fixa, o Brasil, a mão de obra do Brasil é fora do... Fora Fora de série, da curva? Fora da curva, muito. Nós nos cobramos muito, né? Aham. Não é estacionar naquilo, é sempre procurar conhecimento e ser melhor cada dia mais, sempre aprendendo e buscando isso. Mesmo se você já está dando certo, né? Mesmo se você já está dando certo, aprimoramento é constante. Mais, cada vez mais. Conhecimento. Aqui, como você chega num nível que você se acostuma, aqui é o suficiente. Eu já estou ganhando o dinheiro para viver a vida que eu quero, você para ali e justifica parar ali. Mas, No Brasil, você não tem esse convite para parar ali, né? Não, e No outra Brasil coisa, você nem pode. parar. Nem pode. Talvez essa seja, você não pode. Porque alguém vê o mercado e te engole. A gente tem uma zona de conforto, né? Que nem a gente, em podcasts anteriores, 4h30, todo mundo está indo embora. E assim, na jornada de trabalho, eu vejo que o americano ele produz pouco, 3, 4, 5 trabalhinhos no dia. Enquanto isso, eu já estou no 8º, no 10º, eu tenho que tirar o pé. E eu fiz tranquilo isso, né? Com qualidade. E assim, estou indo muito rápido, eu tenho que ir um pouco mais devagar. Então, essas coisas aí acabam influenciando bastante. Legal. A última aqui para a gente fechar essa... O professor deu uma... Não, tá catracada. Aqui, gente... Sorte que eu tô acostumado com isso, eu tomo catracada de tudo quanto é lado. Não, é porque Cada hora. Beleza, vamos lá. A última aqui, ó. O que vocês acham sobre o acesso da população à odontologia e a qualidade nos Estados Unidos e a diferença entre os Estados Unidos e aqui? E Brasil. Um episódio. Onde a gente tá? A gente tá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e o Brasil. Me lembro às vezes que eu esqueço onde eu tô. Porque já virou norte-americano. What? What? Again? Ele tá falando pra audiência dele no Irã, calma. Caramba, essa é uma coisa que me chama muita atenção. Eu acho que essa é uma diferença assim, fundamental. Quando eu vim aqui pela primeira vez, né? Fui fazer teste na outra empresa lá, cara. Eu cheguei àquele laboratório industrial, aquela indústria, porque aqui o laboratório... Dental Industry. Eles chamam de Dental Industry. Yeah. Então, é um laboratório, mas assim, o negócio é tão superlativo que não tem como você achar que aquilo é um laboratório. Aquilo é uma empresa. Mas o que mais me chamou a atenção, eu sentava assim na bancada e olhava lá o que estava em cima da mesa. Cara, uma reabilitação atrás da outra. Só caso grande, caso grande, caso grande, caso grande, caso grande. Caramba, por que tem tanto caso grande aqui, muito mais do que tem? De hora que no laboratório vai fazer muito caso grande. Mas, assim, incomparavelmente, mais casos grandes do que a gente tem no Brasil. Cara, aí, depois de um mergulho de algum tempo, que eu fui entender o porquê que isso acontece aqui e lá não. Sistema de saúde. Lá no Brasil, nós não... Lá tem um sistema de saúde, legal, mas aqui não existe sistema de saúde. Aqui a gente é obrigado a pagar o plano de saúde. E o plano de saúde odontológico também. Então, quando o cara paga o plano de saúde a vida inteira, vai lá, vou no consultório odontológico, vou lá no dentista. Ele não vai lá para fazer uma limpezinha, um canalzinho, uma coroinha, não. Ele vai para fazer a boca inteira. Tudo bem, tem caso de um dentinho provisório, claro. Uma limpeza, não sei o quê. Mas, normalmente, ele vai para fazer a boca inteira. Aí eu falei, cara, como é que é possível? É simples, porque não vai lá para fazer um dentinho ou outro, ele vai para resolver o problema da boca inteira, vai para durar mais tantos anos depois. Boa. Isso explica o fato de que aqui tem muito mais caso grande do que lá. Não é exatamente porque também o acesso à odontologia aqui é mais simples, é mais barato, porque a hora de trabalho aqui vale mais do que no Brasil. Não é só isso, não. É porque o plano de saúde, quando vai, ele tem um co-payment,
ele paga a maior parte do tratamento, então o paciente acha simplesmente lógico e razoável fazer a boca inteira e fazer caso grande e terminar tudo e numa situação mais definitiva e duradoura do que ficar fazendo tratamentos parciais diluídos no tempo. E no Brasil a coisa não funciona assim. Mas eu ainda vejo uma diferença em relação ao Brasil, que assim, como você disse aqui, você tem que pagar um plano odontológico para poder ter acesso a esse plano odontológico. E no Brasil, eu acho que é mais democrático o atendimento a todo mundo. Porque você não vê uma tiazinha banguela andando na rua no Brasil. Não. Aqui você vê. Então, tem o lado negativo, né? Então, porque é caro esse custo do plano odontológico. Então, você vê muita gente com dentes perdidos, claro. Né? O tratamento de odontologia é caro. E lembrando que você tem a franquia do seguro para pagar. Mesmo você tendo plano de saúde, você tem que pagar o X, o copayment. O copayment e a franquia. Então, é caro. Então, quem tem dinheiro, trata. E quem tem pouco dinheiro, não trata. E quem não tem plano de saúde, no Brasil, é mais caro no Brasil ainda, você tem as clínicas populares, mesmo que seja um trabalho com pouca exigência estética, ou até a qualidade final, mas você ainda consegue atingir uma população maior, diferente daqui. Não dá para generalizar, toda generalização é burra, mas vamos lá. Vamos pegar, então, o topo da pirâmide. No topo da pirâmide, qualidade. O Brasil, porque tem a maior população de dentistas do mundo, é igual cirurgia plástica, é incomparável. O Brasil não tem nada que se compara ao nível da odontologia de último estágio no Brasil. A excelência alcançada. Não tem. Independente do material, porque também a excelência lá no Brasil tem acesso a tudo. Sim. De tecnologia, paga por isso que o dentista lá não é tão rico quanto aqui, porque lá demanda do cara um dinheiro, um investimento muito maior. Então, em termos de o topo da pirâmide, não dá para nada no mundo comparar a odontologia brasileira. Ponto. Isso a gente pode aqui tentar deixar bonitinho, mas não compara. A média, aqui lá tem mais acesso. Mesmo sendo, porque é mais barato, por isso que tem gente hoje que sai dos Estados Unidos ou de vários países do mundo e vão para o Brasil, que sabe que a odontologia média, lá o acesso é melhor. A média é 50%, de 0 a 10 é 5%, ela é ruim no mundo inteiro. O que o Brasil diferencia é no topo da pirâmide, não tem nada. Mas na média, ela é média no mundo inteiro. E ela é média, inclusive, na Europa. Né? Talvez só na Alemanha, antes dela se fundir, é que na Alemanha era melhor disparado em relação ao resto do mundo, porque 80% do plano de saúde, o plano de saúde cobria 80% das próteses. Por isso que eles só faziam ouro. A hora que fundiu as duas Alemanhas e que o sistema de saúde não cobria mais odontologia, agora tem níquel cromo lá também. Né? Então, assim, em termos... E outra, não é só esse fator que está em jogo, é muito mais coisa do que somente esses númerozinhos que a gente está colocando, né? Sim. Né? Porque senão fica simplista demais. No geral, esse é o desenho, mas tem muito mais escondido por trás desses números do que a gente imaginava. Alguém quer fazer as últimas considerações? Não, tranquilo, eu acho que... Então, no geral, gente, só para a gente amarrar aqui e fechar. De novo, não é a tecnologia em jogo que vai fazer com que a odontologia esteja acima ou abaixo. É o operador, seja ele o clínico ou seja o técnico, que vai estabelecer onde você quer chegar. Você, técnico ou clínico, quer abrir uma porta de acesso a esse novo cenário, só vai depender de você. É você que vai se qualificar através da educação, através do network, através de educação continuada, comunicação, que vai se fazer conhecer, e o mundo precisa desses talentos em qualquer área, porque o mundo precisa crescer. A gente pega essa tecnologia com conhecimento e amplifica isso. Se a gente não tem conhecimento, pega essa tecnologia, a gente faz mais porcaria rápido. É isso que a gente faz quando a gente só usa a tecnologia sem o conhecimento. E acesso, aqui provavelmente vai ter essas facilidades, mas tem um lado ruim que vai depender de mão de obra qualificada, que também é uma escassez aqui, e a gente no Brasil tem mais acesso a isso. Aliás, é por conta dessa escassez que nós estamos aqui. Né? E por conta dessa escassez é que está todo mundo aqui. Né? Vamos multiplicar. Isso aí. Então, já deixo aí o recado para vocês.
Entre no nosso canal, se inscrevam, ative o sininho, porque o sininho vai te deixar ali a lembrança de que tem conteúdo novo chegando. Toda vez que tiver conteúdo, acessa. Os manda comentários pros também, amigos. manda nos comentários ali os assuntos que vocês querem também, né? Há outros assuntos para a gente poder conversar. Então, se inscreva, ative o sininho e a gente se vê. Cadê a nos foto próximos final? vídeos. Foto final para botar nas redes sociais, no Instagram. Ô, Hilton, por favor, hein? Aqui, você pode assim, Beleza, tira aí, beleza? Coloca nós lá na rede social. A gente se fala, gente. Abraço. Abraço, turma. Tchau.